Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda-Mirim Maresias. Estou hoje aqui gravando a nossa 37ª videoaula, a terceira aula de setembro de 2020 para a turma de Maresias e a quarta aula para a turma da Topolândia. Bom, na última aula nós falamos sobre escola de mulheres e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma nova peça de Molière, chamada As Preciosas Ridículas. As Preciosas Ridículas é uma peça de comédia de um ato e em prosa de Molière, realizada pela primeira vez em Paris, no dia 18 de novembro de 1659, no Teatro de Petit Bourbon. A peça foi apresentada na segunda parte, depois do Cine de Corneille. Pouco representada na vida de Molière, As Preciosas Ridículas foi, no entanto, um sucesso considerável que se manifestou pelo aparecimento de uma moda literária de romance, a sátira ao preciosismo, popularizado pela peça de Molière, na realidade descrevendo o fenômeno que o designa e que é agora visto como problemático. A impressão de uma edição de As Preciosas Ridículas, publicada sem a aprovação de Molière, tornou essa peça a primeira do autor publicada e a única comédia em um ato a ser publicada em um livro. Continua sendo encenada regularmente ao redor do mundo até hoje. O enredo. Dois jovens, Lagrange e Ducreuil, vão para a casa de Gorbius, um burguês da província que chegou recentemente em Paris. Eles são muito infelizes com a recepção desprezada de Morgledon e Catus, a filha e a sobrinha, respectivamente, do velho homem. Lagrange explica para o amigo como ele pretende vingar-se das jovens orgulhosas, fazê-las conhecer Mascarille, seu criado, um extravagante a qual é colocado na cabeça de querer fazer a condição humana. Ao descobrir que os dois jovens estão insatisfeitos com sua visita, Georbius, a fim de compreender a razão, chama Magdelon e Catus, que estão ocupadas recebendo as pomadas para os lábios. Enquanto Gorbius pede-lhes para dar explicações sobre o seu comportamento com Lagrange e Ducreuil, os quais ele espera que elas se casem, Magdelon e Catus dizem que está fora de questão para elas casarem-se com pessoas tão incongruentes na coragem e que querem viver uma aventura galante e romântica, como os romances de Madeleine de Sicurede. Não entendendo o seu discurso, Georbius declara que elas devem casar o mais cedo possível, ou, caso contrário, elas serão enviadas para um convento. Após a saída de Georbius, Magdelon e Catus são teimosas com seus devaneios, imaginando que elas não são, na verdade, sua filha e sua sobrinha, e que um nascimento mais ilustre um dia será revelado. Marote, sua serva, anuncia a chegada do Marquês de Mascarille, e as duas preciosas estão ansiosas por recebê-lo. Mascarille chega com seus lacaios, recusando-se a pagar a eles, sobre o pretexto de que eles não pedem o dinheiro de uma pessoa da sua qualidade. Ele concorda muito rápido quando um deles o ameaça com uma vara. Mascarille aguarda Magdelon e Catus, que o recebem. Mascarille elogia Magdelon e Catus em sua reunião. Ele promete apresentar uma academia de belos espíritos. Ele também demonstra seu próprio talento cantando e recitando um improviso que ele havia composto, e é muito admirado pelas duas preciosas. Ele também as faz admirar seu vestido, antes de reclamar que seu coração está descascado por suas aparências. Entra em cena Jodelet, apresentado como o Visconde Jodelet, por seu amigo Mascarille. Cada um se gaba de suas façanhas na guerra, mostrando a Magdelon e a Catus que é suas cicatrizes. Eles então decidem dar um pequeno baile para suas hóspedes e seus vizinhos. Entram em cena os vizinhos e os violinos para o baile. Mascarille dança com Magdelon e Jodelet com Catus. Lagrange e Ducreuil invadem a festa e brigam com Mascarille e Jodelet antes de sair. Magdelon e Catus estão chocadas, mas Mascarille e Jodelet não parecem querer vingar a afronta. Lagrange e Ducreuil retornam e revelam que Mascarille e Jodelet são seus servos e os fazem remover suas roupas. Percebendo o engano, as duas preciosas deixam de lado o seu despeito.
Magdelon e Catus estão reclamando a Górgibus como elas foram enganadas, mas Górgibus responde que é por causa da sua extravagância que tal coisa podia ter acontecido. Mascaride e Jodelet, bem como os violinos, são jogados para fora e em seguida Georbius, com raiva, dedica aos romances, versos, canções, sonetos aos demônios. A criação de As Preciosas Ridículas no teatro. A estreia da peça teve lugar na terça-feira, 18 de novembro de 1659, após a peça Sina, por Pierre Corneille. Na decisão de trazer um pouco de comédia após uma peça em 5 atos, Molière retomou uma prática que desapareceu na zona dos teatros em Paris, no início da década anterior. No entanto, esta inovação não foi um tratamento especial. O preço dos bilhetes foi o mesmo para uma peça, em vez de ser dobrado como foi o caso das estreias. E o lançamento de As Preciosas Ridículas não foi agendado para sexta-feira, como era de costume para novas peças. A peça em seguida desapareceu de cena por uma quinzena, substituída pela retomada de La Morte de Crispe, tragédia de Tristão, o Eremita, e em seguida pela criação de outra tragédia, Horécio de Pylades, do dramaturgo Coquetel de Glade, amigo e protegido dos irmãos Corneille. Esta nova tragédia obteve pouco sucesso e só foi encenada 3 vezes, antes de ser substituída por Alcyone, tragédia de Duryea. Isto é, depois desta última peça que As Preciosas Ridículas fez o seu regresso à cena. A comédia foi representada, em seguida, como um complemento do Rodogune, Cid e Horácio, todos os 3 de Pierre Corneille. Apesar do sucesso espetacular para uma pequena comédia, suas performances foram novamente interrompidas, a fim de permitir a criação de Zenóbia, uma tragédia de Jean Grignon, que não teve sucesso, exceto a partir do momento onde ela foi acompanhada pelas Preciosas Ridículas. No entanto, apesar do evidente sucesso desse último, foi representada de forma irregular até o tradicional Quebra da Páscoa, que caiu numa sexta-feira, 12 de março de 1660. Talvez porque o ator Jodelet já estivesse doente. Ele morreu no dia 26 de março. A reabertura dos teatros no início do mês de abril contou com o ator Gros René assumindo o papel de Jodelet, mas novamente As Preciosas Ridículas teve apenas algumas apresentações, antes de ser definitivamente abandonada no fim do ano de 1661, com exceção de 3 ocasiões em 1666. A primeira peça impressa de Molière foi representada apenas 55 vezes na vida de seu autor. Um sucesso considerável e embaraçoso. O número de representações de As Preciosas Ridículas, relativamente alto, não explica o enorme sucesso que a peça encontrou, que trouxe um novo fôlego para a comédia de fato, juntamente com os processos tradicionais de burlesque, por exemplo, o manobrista disfarçado como um senhor. Os personagens não respondiam aos cânones do gênero comuniqué, e eles apareceram para o público como caricaturas de figuras da sociedade galante. Esta dimensão de pérolas dos personagens era uma novidade e mostrou ao público que a sociedade contemporânea podia ser uma peça cômica. Além disso, o sucesso de As Preciosas Ridículas, como o nascimento de uma forma literária, e muitas obras apareceram sobre preciosas falando nos salões, para dar uma aparência de realidade para o contexto sócio-histórico para esta preciosidade, que na verdade nunca existiu como tal. O sucesso de As Preciosas Ridículas, no entanto, apresentou várias desvantagens para Molière. Primeiro de tudo, o aspecto da paródia da peça interpretada pelos seus críticos como uma sátira dirigida contra as pessoas reais, uma acusação da qual ele se defendeu explicando no prefácio de As Preciosas Ridículas que não eram pessoas reais, mas para tipos sociais, mesma defesa que ele reutilizou em A Crítica da Escola das Mulheres, em 3 anos mais tarde. Por outro lado, o sucesso da pequena comédia de teatro, associado com as repetidas falhas encontradas a Molière na interpretação e encenação das tragédias, geraram a ideia de que ele era bom para representá-lo. Por outro lado, o sucesso da pequena comédia de teatro, associado com as repetidas falhas encontradas a Molière,
na interpretação e na encenação das tragédias, geraram a ideia de que ele era bom para representá-lo, mas foi incapaz de subir para algo mais nobre. Finalmente, a publicação sem a sua aprovação do texto de A Preciosas Ridículas o fez decidir imprimir a sua peça, antecedendo um prefácio que garantiu a integridade. Por hoje nós terminamos. Na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre essa peça, As Preciosas Ridículas, fazendo a conclusão de toda essa obra. Uma boa tarde a todos e até lá.